Isaías capítulo 52, e estou lendo os versículos 1 a 3. Desperta, desperta, veste a tua força. Ó Sião, veste as tuas vestes formosas. Ó Jerusalém, cidade santa, pois doravante não entrará mais em ti, incircunciso e imundo. Agora está falando aqui sobre o fato de que haverá um povo puro, uma igreja pura. Isso acontecerá, é claro, no momento em que a sacudidura ocorrer. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Senhor, tu te vendeste por nada. E eu creio que hoje estamos vendendo a preciosa mensagem de Deus, sua preciosa igreja, e vendendo por nada. E é isso que o movimento ecumênico está fazendo pela nossa igreja. E observe a promessa: vocês serão resgatados sem dinheiro. Porque a redenção de Jesus Cristo não é por dinheiro, é pela entrega de nossas vidas e almas ao Senhor. Nossa crise da igreja, não é a maldade do mundo, mas a duplicidade do povo de Deus. Você se lembra de que não foi a maldade dos cananeus que manteve os filhos de Israel fora da terra prometida? Foi a infidelidade do povo de Deus. Eu lhe digo, nossa fidelidade deve ser muito pior. Levou apenas 40 anos para eles se recuperarem e irem para a terra prometida. Aqui, como eu disse outro dia, são 150 anos cansativos e tristes desde a decepção. E ainda estamos no deserto, esperando para entrar na terra prometida. Acredito que essa é, em parte, a razão pela qual hoje estamos vendo tamanha perda de fervor e de entendimento da grande verdade presente que Deus confiou a este povo. Não há dúvida de que somos mais culpados do que o antigo Israel. Hoje, em todo o mundo, vemos nossa igreja se movendo para o movimento ecumênico. Nossos jornais estão começando a mostrar sinais de todos os tipos de ecumênicos chamados. Só pergunto novamente, não há Deus em Israel que iria até os deuses de Ecrom? Como adventistas do sétimo dia, acreditamos em um Deus todo-poderoso, que é capaz de nos impedir de cair. Quantas dessas igrejas ecumênicas acreditam nisso? Acreditamos em um Salvador que tomou sobre si nossa natureza caída. Quantas igrejas hoje acreditam nisso? Quero que você saiba que estamos servindo a um Deus, se formos fiéis adventistas do sétimo dia, que a maioria dos evangélicos não conhece. Estamos adorando um Salvador que eles não entendem. Quero que você venha comigo para 2 Coríntios. Onde mais iríamos quando estamos discutindo o movimento ecumênico? 2 Coríntios, capítulo 6, e estou lendo do versículo 14. Como o nosso povo está cego e entorpecido, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Meus queridos irmãos e irmãs, se as igrejas da cristandade tivessem seguido a vida em expansão e desenvolvimento das mensagens dos três anjos, então haveria uma razão para estarmos juntos com elas, mas elas não o fizeram, e elas permaneceram na escuridão das revelações da reforma. Ah, sim, suponho que houve um pequeno amanhecer, mas o sol pleno do meio-dia que Deus apresentou a este povo nunca foi visto neste planeta, exceto pela igreja adventista do sétimo dia. Versículo 15.
E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Agora, alguns se oporiam a que nos referíssemos à infidelidade entre as igrejas caídas da cristandade. Mas, queridos irmãos e irmãs, cada um deles está cheio de paganismo. A sacralidade do domingo é pagã. A vida imediata após a morte é pagã. A predestinação vem do paganismo. Uma vez salvo, sempre salvo do paganismo. O conceito de batismo infantil vem do paganismo e você pode continuar e continuar. Eu vos digo, quando vocês se apegam aos conceitos do paganismo, então não é errado. Declaram que são infiéis. Que eles são parte de Belial agora, isso não significa que eu queira me apressar em dizer que não há algumas pessoas piedosas e sinceras nas igrejas caídas da Babilônia. Oh sim, e pela graça de Deus você está sendo chamado, e eu estou sendo chamado para chamá-los para fora da Babilônia, para a luz maravilhosa das mensagens dos 3 anjos, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E então a declaração final diz, portanto, saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Se vamos ser filhos e filhas de Deus, o que temos que fazer, irmãos e irmãs? O que devemos fazer? Estar separados. Agora nós temos que trabalhar, nós temos que alcançar em amor. O Senhor está chamando homens e mulheres para fora da Babilônia hoje, mas não devemos nos juntar a ela. Há uma razão, talvez acima de todas as outras razões, pela qual não podemos nos unir ao movimento ecumênico, e isso é explicado na mensagem a que o pastor Speer se referiu esta manhã, o Evangelho Eterno, ou as 3 mensagens angélicas. Meus queridos irmãos e irmãs, essa é uma mensagem distinta que Deus preparou para levar a cada nação, tribo, língua e povo. Toda nação, tribo, língua e povo. Quero que você saiba que não há outro povo na face deste planeta que possa dar essa mensagem ao mundo. Gostaria de poder passar o tempo analisando essa mensagem em detalhes, mas vamos olhar para ela nas 4 partes do Evangelho Eterno. O único Evangelho que Deus já disse que irá para cada nação, tribo, língua e povo. Nunca na história do mundo, nunca em nenhuma outra página da Bíblia encontramos dito que uma mensagem específica irá para cada nação, tribo, língua e povo, exceto as mensagens dos 3 anjos. E temei a Deus que nos traga diante a grande mensagem de Deus. Justiça pela fé. Pense no que é dito lá, por exemplo, em Deuteronômio 10, 12 e 13. Diz para temer o Senhor teu Deus, para andar em todos os seus caminhos, para amá-lo e servi-lo com todo o nosso coração, alma e mente, para guardar seus mandamentos. Queridos irmãos e irmãs, essa é a mensagem que o Senhor quer. Essa é uma mensagem. Temer a Deus é guardar todos os mandamentos, andar no caminho de Jesus, a justiça de Cristo, o amor de Cristo deve estar em nosso coração. Devemos seguir a grande bênção e o grande propósito da experiência do novo nascimento, conforme apresentado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Oh, quão lindamente isso é definido! Visto que purificastes as vossas almas na obediência à verdade pelo Espírito, para o amor fraternal não fingido. Vejam que vocês se amem com um coração puro, fervorosamente, sendo renascidos, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre.
Eu quero que vocês saibam que quando falamos sobre justiça, nós não falamos apenas sobre uma declaração objetiva no céu. Ouça o que é declarado no céu, o que é registrado no céu, está registrando o que aconteceu dentro do próprio coração do ser humano. E irmãos e irmãs, se esta mensagem, se esta verdade, esta justiça não transformou você, não espere que Deus o declare justo quando você é injusto. Deus não é um mentiroso. E se você é uma pessoa injusta, como você espera que Ele o declare justo? Eu não sei onde os evangélicos podem possivelmente endireitar suas mentes. Se eles seguissem as palavras das Escrituras, perceberiam que aquele que pratica a justiça é justo. Oh, queridos irmãos e irmãs, que mensagem Deus nos deu! E como podemos ir e nos juntar a uma organização que ensina que o Evangelho é justificação somente? Não sei que Bíblia eles estão lendo, não sei o que eles estão lendo, mas você sabe, quando você lê passagens tão bonitas de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 13, não sei onde eles encontram suas respostas, mas eu encontro as minhas na palavra da Escritura. Mas nós somos obrigados a dar sempre graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Como? Por meio da santificação do Espírito e da crença na verdade. Deus confiou a esta igreja adventista do sétimo dia a verdade de Deus. Esta igreja é uma depositária da verdade de Deus. Você acredita nisso? Não posso ir aos batistas e encontrar esta mensagem. Não posso ir aos evangélicos, aos luteranos. Não posso ir aos presbiterianos, aos metodistas. Não posso ir a lugar nenhum, mas posso encontrá-lo no depósito que Deus deu a este povo, e está em sua palavra e no espírito de profecia. Agora quero que você saiba o que teve que acontecer para que os adventistas do sétimo dia se tornassem. Estão se prostituindo atrás das igrejas evangélicas, do protestantismo, do movimento ecumênico, do Conselho Mundial de Igrejas e do Conselho Nacional de Igrejas. Russell já mencionou a terrível agonia lá na Alemanha. Já seria ruim o suficiente se fosse só a Alemanha. No que eles chamam, grosso modo, em tradução, de concílio das igrejas cristãs. Eu lhe digo, é de partir o coração ver nossos irmãos, nossos líderes fazendo política e se envolvendo nesse tipo de organização. Enquanto falávamos com alguns dos líderes lá na Alemanha, eles contaram o quão política a questão se tornou. Por exemplo, tomemos como exemplo a União do Norte da Alemanha. Nenhum oponente da mudança para o movimento ecumênico foi autorizado a dizer uma palavra contra isso antes de votarem. Agora eu lhes digo, se estamos tentando buscar a vontade do Senhor, não vamos tomar esse tipo de decisão política. Mas eu consigo ver, não é só isso, quero dizer, o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Grã-Bretanha, o que está acontecendo na Suécia, o que está acontecendo na Hungria, o que está acontecendo em Vanuatu. Quero dizer, pensar que teríamos o secretário da nossa missão em Vanuatu como secretário do Conselho de Igrejas de Vanuatu. Agora, como podemos juntar esse tipo de unidade? Eles têm uma mensagem que não podemos acreditar. Afinal, a segunda parte do Evangelho Eterno é dar glória a Ele. E consagrada dentro disso está a bela mensagem do nosso Ministério de Saúde. Que outra igreja tem isso? Que outra igreja tem a mensagem que Deus nos deu na mensagem de saúde? A hora do seu julgamento chegou. Quem tem o juízo investigativo? Falei ontem, você se lembra, sobre a questão da mensagem do santuário e do juízo investigativo. E me concentrei no fato de que você não pode conhecer Jesus em toda a sua plenitude e todo o seu ministério e toda a sua beleza, a menos que reconheça que Ele é nosso sacrifício, nosso juiz, nosso sumo sacerdote celestial, nosso mediador, nosso advogado, nosso intercessor. Se você não conhece essa mensagem do santuário, você não conhece Jesus, pelo menos não em toda a sua beleza e glória. Não há doutrina no
que desenvolve mais claramente o caráter de Jesus e seu poder salvador e graça para nós do que a mensagem do santuário. E ainda assim, as pessoas estão dizendo que está diminuindo a obra de Jesus no Calvário. Meus queridos irmãos e irmãs, está expandindo-a em toda a grandeza que a Escritura nos trouxe. Que trágica miopia e falta de discernimento muitos daqueles que afirmam ser parte do povo de Deus hoje têm nesta área. Não sei como você se sente, mas meu coração se parte ao ver essa capitulação à obra de Satanás por homens que deveriam saber muito mais. Homens que deveriam ser porta-estandartes da verdade, mas homens que abandonaram os mandamentos de Deus. Eles abandonaram a palavra de Deus e foram fascinados pelos sofismas de Satanás. E então, é claro, você vem para a mensagem do sábado e adora aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Você junta tudo isso. Quantas igrejas têm pelo menos uma dessas 4 facetas do Evangelho eterno? Alguns podem ter um. E o mais longe que posso chegar eu estava lá na Nigéria e estava falando com um membro da Igreja de Deus do 7º dia. Esse homem ficou realmente angustiado depois de ouvir nossas mensagens. Ele deveria permanecer na Igreja de Deus do 7º dia. Lembre-se, fora dos Estados Unidos, a África Ocidental é a única igreja significativa área para a Igreja de Deus do 7º dia. E eu disse a ele, irmão, bem, é uma decisão muito simples. Vamos passar pelo Evangelho eterno. Afinal, você nunca vai dá-lo se não o conhece. E se você não o conhece, não vai vivê-lo. E portanto, você não pode ser chamado para compartilhá-lo. Você não pode receber a chuva seródia. Bem, eu ia pegar um avião. Eu estava sentado lá em um aeroporto com ele. Ele veio 80 milhas para conversar antes de partirmos. No final, o avião não chegou. Então tivemos que ir às 900 milhas. Ou cerca de 600 milhas de táxi. E se você sabe como é ir de táxi na Nigéria, através dos 50 bloqueios policiais, havia exatamente 50 bloqueios policiais naquele período. A cada 18 quilômetros, em média, éramos parados por policiais bem armados, com armas automáticas e armas de fogo. Quero te contar que quase todo mundo no caminho de volta para lá, nosso motorista parecia querer brigar com todos eles. E eu estava dizendo, você não consegue acalmar esse sujeito. Vamos andando. Toda vez que ele brigava, isso nos atrasava. Eu me perguntava se alguém poderia ficar um pouco mais feliz. Mas irmãos e irmãs, esse homem teve que admitir, sim, eles ensinavam vitória sobre o pecado, fiquei feliz em ouvir isso, e claro, o sábado. Mas eles não tinham nada sobre a mensagem de saúde, eles não tinham nada sobre o julgamento investigativo, a mensagem do santuário. Como você sabe, uma das maiores doutrinas deles é anti-espírito de profecia. Eles se separaram da Igreja Adventista do 7º dia por causa da questão do espírito de profecia, e ainda carregam isso como uma das bandeiras. E eu disse a ele, ouça, até que você tenha o poder e a beleza do espírito de profecia em sua vida, você estará apenas em cilindros parciais no que diz respeito à sua experiência cristã. Ouça, Deus nos chamou. Se não houvesse mais nada para nos dizer que somos um povo distinto, temos uma mensagem distinta e temos uma missão distinta. É a mensagem dos 3 anjos e o Evangelho eterno. Amém. Irmãos e irmãs, vamos nos levantar, brilhar e levar este Evangelho ao mundo ao nosso redor. Tudo bem, vamos olhar agora para o que era necessário para que nosso povo pudesse sequer considerar entrar no movimento ecumênico. Número 1, tinha que haver uma perda da verdadeira identidade do anticristo. Absolutamente essencial. Se realmente entendermos quem é o anticristo e quem é a Babilônia e quem é a besta de Apocalipse 13, então não há dúvida alguma de que não podemos fazer parte do movimento ecumênico. Só isso já é o suficiente. Lembre-se de que Babilônia e suas filhas estão ao nosso redor. Como podemos nos unir a eles? Deus nos chamou para sermos separados e não tocarmos em coisas impuras. E você sabe que isso está acontecendo. Em todo lugar eu ouço que não devemos, entre aspas, bater nos católicos. Claro que não devemos bater neles.
Quantos de vocês já foram católicos aqui? Você não é grato porque alguém o ajudou a sair da escuridão para a luz maravilhosa desta mensagem? Não é isso. Quantos de vocês já fizeram parte das igrejas caídas do protestantismo? Deixe-me ver sua mão. Você não está feliz que alguém trouxe a mensagem da salvação, a verdadeira mensagem completa do Evangelho eterno para você? Meus queridos irmãos e irmãs, é isso que estamos enfrentando. E Deus nos chamou para sair e encontrar outros. Ouça, se você é grato que o Senhor o chamou para fora das igrejas da Babilônia, por que você ficaria em silêncio em sair para chamar outros para o movimento vitorioso da fé do advento? B, número 2. O que era necessário para nos levar ao movimento ecumênico? Um laicato que é cegamente leal à liderança e aos pastores. Número 2. Primeiro, a falha em identificar claramente quem é o anticristo. Ouça, bem neste estado de Washington temos uma faculdade. Há vários anos eu estava falando com o ex-presidente da Conferência do Oregon, e ele estava me contando sobre sua terrível frustração com os alunos que vinham diretamente daquela faculdade. Ele disse que estava preocupado com os jovens que queria estagiar em sua conferência. Então ele decidiu fazer algumas perguntas a eles. Número 1, as duas perguntas que me lembro que ele me disse que fez foram: quem é o anticristo? Boa pergunta para fazer a um jovem prestes a assumir o ministério. Bem, costumávamos dizer que era a Igreja Católica Romana, mas hoje entendemos que são todas as religiões apóstatas e pagãs que existem no mundo. Isso é muito bonito e encantador, não é? Bem, o que mais é? A segunda pergunta foi: quem ou o que é a igreja remanescente? Uma boa pergunta para se fazer a um jovem prestes a entrar no ministério. Bem, sabemos que muitas vezes a igreja adventista do sétimo dia se autodenomina o remanescente, mas na verdade são todos os fiéis em qualquer igreja. Ouça, até que essas pessoas fiéis entrem na fé adventista do sétimo dia, elas não fazem parte da igreja remanescente, irmãos e irmãs. Vamos deixar isso claro. Apocalipse 12:17. Como você pode fazer parte do remanescente se não guarda os mandamentos de Deus? Se você é um guardador do domingo, não vai guardá-los. E se não tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Irmãos e irmãs, ouçam. Não há dúvida de que não é uma definição vaga do que é o remanescente. É tão claro quanto as palavras da Sagrada Escritura. Número 3. O que foi necessário para nos levar ao movimento ecumênico? Ignorância do destino divino e distintivo da Igreja Adventista do sétimo dia. Se não percebemos que esta é uma igreja especial, que Deus ordenou e levantou especialmente no fim dos tempos, queridos irmãos e irmãs, não entendemos o destino do povo de Deus. Irmãos e irmãs, não somos apenas mais uma igreja entre as mais de 100 ou 200 igrejas identificadas neste planeta. Somos o movimento que Deus levantou para levar o Evangelho ao mundo. E se não o levarmos, as pedras terão que fazê-lo, irmãos e irmãs. O Senhor disse isso. Você não pode esperar que os batistas façam isso, a menos que eles próprios se juntem à mensagem e entendam. Você não pode esperar que os católicos façam isso. Você não pode esperar que os carismáticos.
Você não pode esperar que a Igreja de Cristo ou qualquer outro grupo, não porque não haja pessoas piedosas lá, mas temos que chamá-los e unir forças conosco com a verdadeira mensagem para levar a cada nação, tribo, língua e povo. Número 4. O que era necessário para nos levar ao movimento ecumênico: ignorância das verdades distintivas de nossa igreja. Quão confusas são nossas ideias sobre o que é a verdade de Deus. Em vez de sairmos e explicarmos aos evangélicos qual é a nossa verdade. Escute, eu digo novamente a você, se você não tem aquele livro, O Dilema Evangélico, eu digo, não saia daqui sem ele. Não tente ir para casa sem ele. Porque o evangelicalismo inundou nossa igreja como uma torrente furiosa. O Dr. Larson chama isso de calvinismo. Estou mais inclinado a chamar de catolicismo agostiniano, mas estamos falando da mesma coisa. Quero que entendamos de onde veio. Se eu realmente fosse a sua fonte, voltaria ao paganismo babilônico. É onde começa. E então desce pelo paganismo grego e romano até o catolicismo romano. Então do catolicismo romano para os conceitos luteranos de Lutero e através de Lutero para Calvino e Knox e alguns dos outros reformadores. Assim eles fizeram um grande trabalho em sair de algumas das trevas, mas de alguma forma eles se mantiveram aquém da plenitude da mensagem da palavra de Deus. E então aqui temos essas 4 coisas. Agora estou encurtando este sermão. Quando eu prego isso na Alemanha, eu preguei um sermão de quase 2 horas. Não espere que eu pregue isso hoje à noite. Você está desapontado, mas eu quero lhe dizer que acordei muitos desses irmãos e irmãs, mas então tive tempo para fazer isso. Mas eram 11 horas e tínhamos reservado um tempo para isso. É claro que houve a tradução que também desacelerou um pouco. Agora, tenha em mente que, entre outras técnicas, há 2 técnicas principais que os jesuítas têm usado consistentemente para descarrilar o protestantismo. Não há dúvida sobre essas técnicas, e ambas estão sendo lindamente exploradas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, apresso-me a dizer, por favor, não saiam procurando e tentando descobrir quem são os jesuítas nesta igreja. Temos um trabalho maior a fazer, que é divulgar a verdade. E provavelmente eles vão te enganar de qualquer maneira e você não saberá quem eles são. Estou convencido de que veremos algumas das pessoas que podemos ter admirado até mesmo em nossos círculos que acabaram se tornando jesuítas no fim dos tempos. Quando olharmos para esses registros no céu, ficaremos surpresos, eu acredito, com quem eles eram. Por um lado, eles estão fingindo pregar o Evangelho eterno. Por outro lado, eles estão fazendo política para colocar as pessoas mais liberais e apóstatas nos cargos eclesiásticos de nossa igreja. É o que eu acho que está acontecendo. Assim como eles encontraram na França, durante a Reforma, quando estavam procurando o homem que estava minando as igrejas protestantes, e sabiam que alguém estava fazendo isso, mas ele era tão astuto e tão rápido, mas eventualmente eles o capturaram. Eles decidiram que tinham que encontrá-lo e descobriram que ele era um dos puritanos mais reverenciados da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Eles não conseguiam acreditar. Um dos líderes mais conhecidos do movimento puritano na Inglaterra, e quando o revistaram, encontraram as instruções que ele estava distribuindo para aqueles que estavam seguindo. E as instruções eram: quando você se depara com congregações que acreditam no calvinismo, ensine-lhes o arminianismo. Em outras palavras, confunda-os, misture os dois. E se você se deparar com aqueles que estão ensinando o arminianismo, que é o que ensinamos como verdadeiros e fiéis adventistas do sétimo dia, que Deus deu livre arbítrio a homens e mulheres, é disso que se trata o arminianismo, que nosso destino é claro, sobre os méritos e a base de Jesus Cristo, mas nós escolhemos se aceitamos esse destino ou não. Enquanto o calvinismo ensina que somos predestinados, alguns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. E eles disseram: coloque-os lá. Bem, ouça, esta igreja cresceu como uma igreja armênia. Arminius viveu na Holanda por volta do final do século XVI. Ele era neto de Calvino, se você quiser colocar dessa forma.
Calvino converteu Bizer e Bizer converteu Arminius. Mas Arminius se afastou imediatamente dos conceitos calvinistas de predestinação. Irmãos e irmãs, Deus colocou diante deste povo uma escolha. Escolham hoje a quem vocês servirão. Onde levar a escolha para o mundo não é muito útil evangelizar. Na minha mente, se Deus já decidiu quem será salvo e quem será perdido. Parece um ato redundante, e nada que Deus nos pede para fazer é redundante neste princípio de salvação. E então estamos vendo isso hoje. O calvinismo está inundando, confundindo o nosso povo. Eles não sabem no que acreditam. Eles não têm certeza se Deus tem o poder de dar-lhes vitória sobre o pecado. Nunca esquecerei o homem que veio até mim com tanta alegria em seu coração quando disse: sabe, eu estava pensando sobre isso. Este é um adventista do sétimo dia, não apenas um novo adventista do sétimo dia. Um homem que pelo menos por muitos anos foi um adventista do sétimo dia. Eu esqueço agora se ele estava vivo há muito tempo na denominação ou o quê, mas pelo menos ele não era um novo servo. E ele disse: você sabe, eu não ouvi uma apresentação clara sobre isso, mas hoje você pregou e deixou claro para mim que no poder de Jesus você pode ter vitória sobre o pecado. É isso que Deus nos chamou para pregar ao mundo, irmãos e irmãs. Porque se você não entende isso, se você não sabe que pode ter vitória sobre o pecado, você nunca terá. Se você não acredita que pode ter vitória sobre o pecado, você nunca terá vitória em sua vida, queridos irmãos e irmãs. Como o servo do Senhor disse: aqueles que não têm fé suficiente para acreditar que Cristo pode lhe dar vitória sobre o pecado, não têm fé suficiente para ganhar uma entrada no lar celestial. Isso é claro, não é? O Senhor nos deu uma mensagem, um segundo. A segunda técnica dos jesuítas é ensinar os membros protestantes a depender de seus pastores, como os membros católicos romanos dependem de seus padres. É isso que está acontecendo dentro de nossa igreja. Hoje, ouça, é uma armação para tentar arrastar você e eu para esta organização apóstata. Agora ouça, vamos encarar. Esta é a organização que deve sustentar o governo mundial que eles esperam estabelecer aqui neste planeta. Não há como eles estabelecerem isso sem tentar obter essa religião mundial, porque eles entendem a plenitude da mentalidade sacra. A religião tem que ir com o governo. É nisso que os pagãos acreditavam. É por isso que eles mataram todos e porque perseguiram os cristãos. E é por isso que quando esses conceitos pagãos entraram na igreja cristã, após a inundação de Constantino, conceitos, e depois seguidos por Agostinho, esses dois homens entre eles trouxeram isso, união da igreja e do Estado, e a ideia de que todos tinham que estar na mesma comunhão, união de religião. E assim, em vez de agora os pagãos perseguirem os cristãos, de repente os cristãos estavam perseguindo os pagãos. Ou em alguns casos, descobrimos que eles realmente lhes deram um mês inteiro para tomar sua decisão. E eles permitiram para serem persuadidos. Eles poderiam até ir às aulas, mas se você não fosse, responda livremente à espada da palavra. Então, de repente, a espada de aço foi colocada na sua frente. É incrível quantas decisões rápidas foram tomadas para o cristianismo, mas você pode imaginar a impotência da igreja quando tantos são forçados a isso. Agostinho fez a declaração tola de que por que deveríamos ser tão críticos a isso? Porque se uma pessoa escolhe, ou se ela entra na ponta da espada, ambos pastam no mesmo pasto verde. Foi o que Agostinho disse. Mas o que acontece é que você tem uma igreja lamentavelmente impotente. Não homens e mulheres lá por sua própria vontade, mas homens e mulheres lá porque têm medo das consequências de não irem à igreja todo domingo e das penalidades que estavam lá. A propósito, essa mentalidade está aqui nos Estados Unidos da América, ou pelo menos nas colônias da América. Não há dúvida de que lá na Virgínia, onde estamos, as pessoas perderam suas vidas. A lei era uma lei muito simples na Virgínia. Era se você deixasse de ir à igreja uma vez, sem uma desculpa adequada, como doença, ou estar fora da cidade, ou o que quer que seja, era apenas uma multa de 5 shillings. Cerca de 50 centavos. Muito dinheiro naquela época, é claro, não apenas 50 centavos hoje. Se você errou 2 vezes, então era uma multa de 10 shillings.
e uma surra 3 vezes. E a execução não demorou muito para chegar à sentença de morte. É incrível como as igrejas estavam cheias naquela época na Virgínia. A propósito, leis semelhantes existiam em Massachusetts. Então essa mentalidade está no coração dos católicos romanos, está no coração da... Evangélicos. Russell e eu estamos escrevendo um livro agora sobre liberdade religiosa. Eu te digo que quando for lançado, acho que você vai... Realmente tire uma bênção daquele livro e também alguns avisos. Ouça, os evangélicos e os católicos romanos estão cheios dessa mentalidade sacra e será exercido nos anos que virão. Então aqui está. Hoje a maioria dos nossos leigos, não estou sugerindo que não devemos respeitar os pastores. Mas se seguirmos o que um homem diz, antes do que Deus diz, então estaremos perdidos. Essa é a questão simples. Eu creio nisso, irmãos e irmãs. Se vocês seguissem um homem que apresentou o Evangelho perfeitamente e viveu o Evangelho perfeitamente, você ainda seria um homem perdido. Porque você estava seguindo um homem e não Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Ouça a palavra se ela vem das Escrituras, mas não siga o homem. Mesmo que ele seja um bom homem, mesmo que ele esteja pregando a verdade, nunca coloque sua confiança máxima. Eu sei que temos que confiar uns nos outros em um certo sentido, mas não em um sentido máximo em um ser humano, porque se ele sair dos trilhos, você irá com ele. Se você visse o número de pessoas que foram com Brinsmead, e lembre-se de que Brinsmead esteve aqui em um estágio. Se você visse as pessoas que acompanhavam Bob Brinsmead quando ele fazia seu salto mortal duplo e giro triplo, ou como quer que você chame. Nos últimos 4 anos visitei Bob Brinsmead 2 vezes em sua fazenda lá em cima, logo abaixo da fronteira de Queensland. Eu lhe digo que é uma das situações mais trágicas. Ele foi amigável, tivemos uma boa conversa. A primeira vez que o visitei, fazia 23 anos ou algo assim desde que o vi. E ele me cumprimentou calorosamente e de forma amigável, porque como jovens nos conhecíamos. Na verdade, tínhamos ido a acampamentos de jovens juntos. Bob é cerca de 2 meses mais velho do que eu. E quando comecei a falar com ele, quando perguntei a ele, Bob, você ainda está aí pregando? Bem, não mais. Que fazenda linda, magnífica. Ele é um gênio, aquele sujeito. Eu diria que é uma das melhores fazendas experimentais que você já viu no mundo. Quero dizer, ele vai até os Altos Andes na América do Sul e traz essas delicadas. E então ele os enxerta em plantas tropicais e semitropicais da Austrália. E elas produzem magnificamente. E ele terá 3, 4 ou 5 coisas diferentes em uma planta. Frutas que eu nunca vi antes. Tem tudo isso, mas ele perdeu o caminho do Senhor. Eu disse a ele, você continua estudando a Bíblia, Bob? Está tudo lá em cima. Eu costumava saber Romanos de cor e Apocalipse de cor e provavelmente sabia. E está tudo lá no computador, ele me disse. Mas eu disse, você alguma vez liga o computador? E eu te digo, Bob está no estado da nova era agora. É para lá que ele foi. Eu falei com a esposa dele e ela disse, bem, você sabe, nós éramos apenas pequenos amigos. Mas agora, estamos na comunidade mundial agora. E quando você começa a falar, você pode ouvir a velha linguagem da nova era. Vamos seguir em frente até aqui. Obrigado. Quando estávamos visitando a Europa, fomos à sede do Conselho Mundial de Igrejas lá, de uma forma muito... O que devo dizer, um edifício comum, um edifício bastante considerável, e eu entrei e conversei com o... A mesa ali era o balcão de informações, e eu disse ao homem, bem, o que está acontecendo com a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Mundial? Bem, eles ainda estão apenas...
Membros visitantes, eles têm status de observador, mas estou aqui há 24 anos. E 2 dos papas nos visitaram aqui. Suponho que foi o Papa Paulo VI e João Paulo II. Ele simplesmente se iluminou quando lhe fiz essa pergunta, como se, ele só quisesse me avisar que 2 papas tinham visitado o local. Quando conversei com o pastor Heinz Hoff, Russell e eu, eles nos disseram que 70% dos trabalhadores lá na sede do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra são católicos romanos. Eles têm a melhor listagem que você poderia ter. E tenha em mente que estamos alimentando-os com informações. Ouça, não tenho dúvidas de que eles sabem o que aconteceu na Alemanha. Foi por lá para o Conselho Mundial de Igrejas e para o Vaticano. Tudo vai ser registrado. Eles estão de olho em todas as igrejas lá embaixo. Vocês se lembram, irmãos e irmãs, quando costumávamos falar sobre aqueles de fé preciosa? Lembrem-se, qualquer um de vocês velho o suficiente nesta mensagem para se lembrar de quando frequentemente falávamos sobre é tão bom estar com aqueles de fé preciosa. Vocês não ouvem muito isso? Ouvem? Porque quando você entra em uma igreja, é uma mistura de crenças e práticas que você realmente não pode mais dizer que somos de fé preciosa. Vocês se lembram de quando costumávamos falar tão brilhantemente sobre o movimento do advento? Agora nem está parado, está entrando em recessão. Ou falamos sobre a verdade, a mensagem do advento na fé. Esses eram termos que usávamos e alguns diziam, bem, você sabe, isso é muito exclusivo. Meus queridos irmãos e irmãs, esta mensagem é uma mensagem exclusiva. Não que ela tenha a intenção de excluir as pessoas, mas somente aqueles que a aceitam fazem parte dela. Quando penso no que fizemos ou estamos fazendo nessas consultas com o mundo, Federação Luterana. Quantos de vocês sabem sobre as consultas adventistas do 7º dia com o mundo? Federação Luterana, ouça! A Federação Luterana Mundial tem quase 60 milhões de membros. Isso é quase todos os ramos e cismas luteranos que existem no mundo. A propósito, você ficará interessado em saber que eles têm sede no Conselho Mundial de Igrejas. Lembro-me de visitar o pastor Birdie Beach entre a primeira reunião e a segunda reunião, e eu implorei a ele para não cancelar a segunda. Ele não conseguia entender. Ele disse que estávamos deixando saber o que acreditamos, mas eu disse que você vai abordar o tópico da justificação pela fé. Sim. Bem, o que você acredita sobre justificação pela fé? Bem, ele disse que vamos trazer alguns dos nossos melhores teólogos. Eu disse não, mas no que você acredita? Você faz parte dessa reunião. Os luteranos acreditam na justificação somente pela fé. Nós acreditamos na justificação pela fé, mas não somente. Acreditamos na justificação pela fé e na santificação pela fé. Vamos ouvir, irmãos e irmãs. Acreditamos na justificação pela fé e na santificação pela fé. Não somos santificados por obras como muitas pessoas parecem acreditar. Somos santificados pela fé que está em mim. São as palavras de Jesus a Paulo na estrada para Damasco. Encontre-as no capítulo 26 de Atos, no versículo 18. Eu lhe digo, se você tem alguma dúvida sobre isso, são as palavras de Jesus. Se você tem uma Bíblia com letras vermelhas, você vê que está em vermelho porque Jesus foi o autor dessas palavras. Agora, então vamos até eles. Mas eu disse que há uma razão melhor do que essa. Tenha em mente que o mundo... A Federação Luterana também está em consulta com o Vaticano. E qual você acha que é o tópico que eles estão dialogando? O que você acha que é? Justificação pela fé. Sabe, eu me pergunto se o Vaticano é muito astuto para nós. Eles sabem que se houvesse uma grande reportagem na Adventist Review, os delegados da 7ª Igreja Adventista iriam dialogar com os delegados do Vaticano e poderia haver um protesto.
Mas parece que se fizermos isso com os luteranos são os intermediários entre os católicos romanos projetados para nos dominar. Essas consultas são parte de todo o fardo que a Igreja Católica tem. Bem, temos o documento BAM. Escute, essa é a chave: batismo, Eucaristia e ministério. Toda a ideia de que não fazemos alarde sobre as diferentes formas de batismo. Em outras palavras, você tem sua preferência, nós temos a nossa preferência. Ouça, sempre que fizemos isso, o que vai vencer? A verdade vai vencer. Quando você coloca o erro com a verdade, nunca venceu. Você se lembra do que aconteceu nos primeiros dias do cristianismo, quando eles decidiram que não iriam apenas guardar um dia, eles iriam guardar 2 dias. Constantino fez um decreto em 321 que todos deveriam descansar no venerável dia do sol, e embora a maioria dos cristãos naquela época fossem esmagadoramente guardadores do sábado por causa da libertação e do fato de que este imperador supostamente havia se tornado um cristão, eles decidiram que iriam guardar os 2 dias ainda seu sábado e também o domingo, mas depois de um tempo, é claro, os decretos vieram e as espadas saíram e todos começaram a guardar o domingo e esquecer o sábado do Senhor nosso Deus, e é isso que eles querem que façamos. Afinal, miríades perderam suas vidas. Estamos lá na Suíça, no norte da Suíça, perto de Zurique, e estávamos olhando para os lugares onde os anabatistas foram afogados por Zwingli, ou com o consentimento de Zwingli, porque eles acreditavam em crentes adultos, batismo por imersão. E Lutero foi responsável por miríades sendo queimadas nas fogueiras dos anabatistas. E não tão diretamente, mas quando Carlos V viu que ele tinha a mesma atitude em relação aos anabatistas que os católicos romanos, ele foi encorajado a emitir um decreto de que qualquer um que não permitisse que seus filhos fossem, entre aspas, batizados, seria queimado na fogueira. Que conta Lutero e Zwinglio terão que responder no julgamento. Quero dizer, Eucaristia. Bem, ouça. Alguém me deu um artigo recente sobre isso na Review. Ouça, vamos dar uma olhada. Eucaristia não é um nome protestante, não é um nome bíblico, é um nome católico romano. E significa que aquela pequena hóstia, aquele pedaço de pão e pão fermentado, de repente, milagrosamente, magicamente, é transformado no próprio corpo de Jesus Cristo. Que blasfêmia! Irmãos e irmãs, se vocês pensam que não importa se acreditamos que é simbólico, ou transubstancial, ou consubstancial, vocês não entendem que miríades deram suas vidas porque não aceitariam as alegações blasfemas do papado. E agora vamos recuar e dizer, bem, sim, nós cremos dessa forma, mas eles creem dessa forma, e não vamos incomodá-los com isso. Meus queridos irmãos e irmãs, temos que tirá-los da alegação blasfema. Essa é a descrição que vem em Daniel 7:25. Falar grandes palavras contra o Altíssimo. E então, quando você vai para Apocalipse capítulo 13, ele fala diretamente da blasfêmia, do poder da besta. Vamos dizer, bem, ouça, você pode ter sua maneira blasfema e está tudo bem. Faremos de outra maneira. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos defender a verdade, vamos declarar a blasfêmia, ainda no amor de Jesus, é claro. Não estamos lá para bater nas pessoas, mas vamos ajudá-las a sair dessa situação perigosa e destruidora de almas. Porque, ouça, se elas não saírem, eles serão participantes dos pecados dela. Apocalipse 18:4 diz, e o que mais vai acontecer com eles? Eles receberão as suas pragas. Você quer ver essas pessoas dedicadas, mas muito enganadas, sendo forçadas a participar das pragas? Oh, é horrível! Um ministério! Oh, nós só ministramos para os não religiosos. Anos atrás, um ministro lá, perto de Andrews, continuou insistindo. Eu estava na casa dele, passando a noite lá, e ele disse, a verdadeira questão é que temos que trabalhar pelos que não frequentam a igreja.
Algo não soou muito verdadeiro sobre isso, mas eu não entendi porque ele estava enfatizando esse trabalho para os não religiosos. Claro que temos que trabalhar para os não religiosos, mas você sabe que toda a filosofia do movimento ecumênico é que trabalhamos para os não religiosos, mas não roubamos aço daqueles de outras religiões. E então eles nos jogaram nessas ministros fraternos. Olha, lá no acampamento, o acampamento mundial, tinha um pastor digno da Suíça. Em 1989, foi demitido após 18 anos de ministério da União Suíça. A Alemanha, Conferência Suíça. Havia duas coisas terríveis contra ele. Por um lado, ele pregava a vitória sobre o pecado e a natureza caída de Cristo. Esse era um aspecto disso. Mas o segundo era que seu presidente de conferência insistiu que ele se juntasse à fraternidade ministerial. Ele obedeceu ao presidente de conferência, mas depois de um tempo não conseguiu mais continuar a ir àquela fraternidade. Então ele voluntariamente se retirou da fraternidade. Louvado seja Deus que ele teve a coragem de eventualmente fazer isso. Isso foi mais do que o presidente da conferência poderia suportar, porque aqui ele estava fazendo algo por conta própria e ele tinha sido ordenado a fazer parte disso. E aquele homem foi expulso do ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ouça, esse tipo de coisa está acontecendo. E estamos entrando nisso. Oh, sim, eles são bons companheiros. Oh, o ministro presbiteriano é um homem maravilhoso. E o ministro episcopal, e o luterano, e o metodista, e o batista. Oh, estamos nos divertindo muito juntos. E de repente você recebe um cartão da Voz da Profecia, ou algo assim. Está escrito. E então você descobre que essa mulher é membro da Igreja Batista local. Bem, tem mais um aqui. Não estou falando de teoria aqui. Isso realmente aconteceu quando um dos meus alunos de Heartland estava com um ministro em Utah. E uma mulher, e de repente ele leu no jornal Batista que ela tinha acabado de ser levada para a comunhão batista. Ele disse, bem, não podemos mais fazer isso. Bem, se você quiser ir e fazer isso, mas eu não posso fazer isso porque sou um membro da Irmandade aqui. Ouça, devemos chamar as pessoas para fora da Babilônia. Não devemos nos tornar parte dela. Devemos chamá-la para fora dela. Oh, meu Deus, o que devo dizer nos minutos ou dois que me restam? Eu poderia falar sobre o Conselho do Parlamento das Religiões do Mundo. Quantos sabem sobre o que aconteceu em Chicago em 1993? Foi o 100º aniversário da Exposição de Chicago de 1893. O 400º aniversário de as Américas sendo tomadas pelo Papa, e era exatamente isso que Colombo tinha em mente. E agora, 100 anos depois, eles tiveram outra conferência, mas ela está cheia demais para sequer entrar em detalhes aqui. Você sabe, esses movimentos ecumênicos são astutos. Eles têm pessoas muito brilhantes lá. Eles sabem que há muitas igrejas, especialmente essas igrejas menores, que vão resistir a se juntar ao movimento ecumênico. E então eles criaram um status de observador. E nós, é claro, nos tornamos parte. Somos apenas observadores. Estamos apenas observando o que está acontecendo. Queremos saber o que está acontecendo. Mas nossos homens se tornaram tão próximos em amizade com alguns dos membros de outras igrejas. E agora, por exemplo, na Grã-Bretanha, eles abandonaram o status de observador. Agora o único outro status é o de associado, que eu deveria, pelo bem de Brendan, dizer o Conselho de Igrejas na Grã-Bretanha e Irlanda, porque é assim que a organização é chamada, e assim você pode ser um membro associado. Oh, sim, você paga algumas taxas, você daria 1 centavo do dinheiro sagrado de Deus para esta organização que um dia será a ponta de lança na perseguição dos fiéis da Igreja de Deus. Na verdade, estamos pagando dinheiro para essas organizações apóstatas. Perdemos a cabeça como adventistas do sétimo dia? Perdemos algum senso? Na Alemanha é status de convidado. Mas há um objetivo: fazer com que esta igreja tenha um quadro de membros plenos. E qualquer outra igreja que eles consigam colocar lá. E aqui está o dinheiro sagrado de Deus usado para apoiar esta organização.
E sabemos que será uma perseguição implacável. Basta olhar para Apocalipse 13. Não preciso ir mais longe. Você sabe o que vai acontecer. Apocalipse 14:4 diz que devemos ser virgens. Uma virgem permanece pura e imaculada. E sabemos que uma mulher representa uma igreja. Deus levantou esta igreja para ser uma igreja pura, não para se prostituir após as igrejas caídas da cristandade. A propósito, os 144 mil nunca irão cometeram adultério ou fornicação com as igrejas do mundo. Você vai fazer parte dos 144 mil. Você vai se manter distinto. Você não vai capitular. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Posso entender por que meu sermão levou 2 horas na Alemanha. Escrevi 3 artigos para a revista Our Firm Foundation. Um deles é chamado Capitulação do Ecumenismo. Número 2 é quem são os divisores de Israel? Quem está dividindo esta igreja? Certamente Hope e Heartland foram chamadas de principais divisoras de Israel. Quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, que estamos tentando trazer unidade a esta igreja. A única maneira disso acontecer é por meio da verdade e da retidão. E isso tirou os holofotes dos verdadeiros divisores desta igreja. Estou falando daqueles que estão levando ao ecumenismo. Se você não acha que isso está dividindo os irmãos e irmãs na Alemanha, você deveria ter estado conosco no acampamento. Eles estão devastados pelo que está acontecendo. Se você acha que isso não está dividindo as pessoas na França, na Grã-Bretanha e em todo o mundo, está dividindo-as, tudo bem. E então você pode olhar para o movimento evangélico. Isso dividiu as pessoas. Você pode olhar para o movimento de celebração. Você pode olhar para o movimento carismático. Você pode olhar para os programas esportivos que a irmã White chama de paganismo. Uma espécie de idolatria como os ídolos das nações. E os fantoches e o teatro e todas as outras formas de entretenimento e assim por diante que estão acontecendo em nossa igreja hoje. Abominação, irmãos e irmãs. Abominação. A preciosa igreja sagrada de Deus que Ele levantou neste momento. Mal posso suportar pensar que esta igreja está sendo usada como uma ferramenta de Satanás, mas louvado seja Deus, ainda há alguns que são fiéis. Oh sim, 1 ou 2 de vocês falaram sobre igrejas fiéis. Algumas pessoas têm igrejas diferentes, louvam a Deus por elas. E eu não digo que é limitado a esses 2 irmãos, não podemos ficar em silêncio. Oh sim, temos que ter o amor de Jesus em nosso coração. Temos que tentar cortejá-los, amando nossos irmãos, mesmo aqueles que odeiam as coisas de Deus, porque Cristo ainda os ama. Ele não pode salvá-los, a menos que eles revertam isso. Aqui estamos à beira da eternidade.